Meghan só quer atenção, ela só quer que tirem fotos dela. Ela quer estar na capa de revistas sem conteúdo. O voo noturno de Meghan Markle para Dubai, carregando suas ambições de recuperar seu prestígio internacional, transformou-se inesperadamente em um desastre humilhante logo na alfândega. Interceptada na sala VIP, devido a um problema com a documentação de imigração, a ex-atriz supostamente recorreu ao seu último trunfo, reativando sorrateiramente os privilégios e as conexões secretas de sua época como membro da realeza. Ela acreditava que o título de duquesa serviria como um passe livre para escapar impune, forçando as autoridades locais a ceder. Mas mal sabia ela que o Palácio de Buckingham já estava um passo à frente. Em vez de fingir que não via nada para salvar as aparências, a máquina real, sob a intervenção inflexível do príncipe William, desferiu um golpe fatal. Uma diretiva não oficial, porém inabalável, foi transmitida. A coroa não patrocina esta viagem. Não há imunidade e nenhuma intervenção diplomática tem qualquer valor. Meghan foi desarmada em pleno deserto e obrigada a partir durante a noite. Ainda mais assustador nos Estados Unidos, o príncipe Harry optou pelo silêncio absoluto, recusando-se a participar de qualquer plano de resgate. Com a cortina de fumaça real oficialmente desfeita e seus últimos privilégios impiedosamente retirados, como Meghan lidará com essa afronta diplomática? E o silêncio arrepiante de Harry é sinal de uma ruptura irreparável, ou apenas de sua impotência diante da disciplina férrea da monarquia. O silêncio tomou conta da área VIP da alfândega do Aeroporto Internacional de Dubai. O espaço foi projetado para oferecer absoluta reverência à elite. Mas naquele momento, para Meghan Markle, parecia exatamente uma cela invisível de confinamento solitário. Ela estava de pé com as costas eretas diante do balcão de vidro temperado. A luz fria e fluorescente incidia sobre a parede de madeira de nogueira, refletindo um rosto tenso escondido atrás de óculos de sol grandes. Do outro lado da rua, o agente de imigração em traje branco tradicional não demonstrava qualquer sinal de deferência. Sua mão repousava levemente sobre o passaporte dela, um gesto deliberado de atraso. Sua ação foi uma humilhação silenciosa. Em anos anteriores, a mera visão de sua silhueta na pista de pouso automaticamente levaria a equipe de recepção a estender o tapete vermelho. Mas naquela noite, tudo havia parado abruptamente. O plano dela tinha sido absolutamente perfeito. Para além daquelas portas de vidro, um supercarro estava estacionado com o motor ligado. Um conglomerado de investimentos do Golfo havia preparado um contrato gigantesco, uma tábua de salvação multimilionária para ressuscitar seu império midiático em declínio. A única exigência tácita era que ela comparecesse na condição de figura influente da família real britânica. Não havia tempo para atrasos. Meghan enfiou a mão na bolsa, os dedos roçando a superfície lisa de um envelope de pergaminho. Com um movimento decisivo, ela puxou o papel e o atirou contra o balcão de vidro. Era um pedaço de papel com o timbre real. No canto inferior direito, um selo vermelho carmesim nítido se destacava, atestando o mais alto nível de patrocínio da coroa. O policial baixou o olhar para o papel. Não olhou para ela. O gesto de seus dedos acariciando a superfície do selo foi agonizantemente lento. Era uma prova repleta de cálculos maliciosos. O selo era verdadeiro. O emblema nacional era verdadeiro. Até mesmo o papel especial era autêntico. A única falsificação era o texto impresso sobre ele. Originalmente era uma folha em branco pré-selada, um privilégio de arquivo interno de anos atrás, quando Harry ainda trabalhava no escritório do Príncipe de Gales. Meghan havia discretamente retirado o documento de uma pilha de arquivos antigos antes de partirem, escondendo-o como se fosse uma carta na manga para a sua vida ou morte. E esta noite ela o transformou pessoalmente em um símbolo de imunidade diplomática. Foi um ato de usurpação da honra da dinastia para pavimentar o caminho para o poder pessoal. Ela esperou que o policial assentisse, devolvesse seus documentos e apertasse o botão para abrir as portas VIP. Em vez disso, ele simplesmente deslizou os dedos pelo teclado. Uma luz amarela de alerta piscou na tela do computador. Ele recolheu todos os papéis dela, incluindo o documento com carimbo vermelho, e os enfiou numa pasta rígida. Sem dizer uma palavra, virou as costas e entrou na sala de segurança. A tranca eletrônica fez um clique seco e oco. A passagem estava bloqueada. O portão de segurança se fechou com força. Seu orgulho começou a se despedaçar quando percebeu que estava presa. Naquele exato momento, em plena noite londrina, uma implacável partida de xadrez se desenrolava sem um único som. Dentro de um escritório particular no Palácio de Kensington, o príncipe William permanecia absorto diante da tela de um tablet altamente seguro. Ao contrário do espetáculo ruidoso do mundo do entretenimento,
O verdadeiro poder da família real sempre opera nas sombras de salas livres dos flashes das câmeras. Na tela aparecia uma fotografia nítida da carta de patrocínio com um carimbo vermelho que Meghan acabara de apresentar em Dubai. Não havia sido vazada por paparazzi. Vinha diretamente da rede de inteligência comercial dos magnatas do Golfo. Antes de aprovar o enorme aporte de capital, o grupo de investimento prudentemente copiou este documento do processo de licitação e o encaminhou a um canal de comunicação secreto na Embaixada Britânica para verificar o apoio da coroa. Eram veteranos do mundo dos negócios que se recusavam terminantemente a investir dinheiro em um título sem valor. O olhar gélido de William examinou cada linha de texto impressa na imagem. Não houve explosão de fúria nem socos na mesa. Havia apenas a quietude arrepiante de um homem com autoridade real. Ele reconheceu imediatamente a origem do documento. As lembranças das pastas em branco pré-carimbadas que antes estavam espalhadas pelo antigo escritório do irmão mais novo voltaram à tona. A audácia de Meghan havia cruzado o limite da tolerância. Ela não estava mais apenas divulgando histórias da vida privada. Agora ela estava se fazendo passar publicamente pela figura de poder supremo da família para obter ganhos pessoais em escala internacional. William não acordou o rei Charles. Ele não convocou nenhum comitê de gerenciamento de crise. Esses procedimentos eram demasiado complicados e só dariam ao adversário uma brecha para manobrar. Ele optou por um caminho de ação direta. Sua mão deslizou pelo teclado, ativando uma linha de comunicação criptografada diretamente para o escritório de emergência do palácio. Uma diretiva silenciosa foi emitida. Uma varredura de todos os antigos contatos de Sussex no Reino Unido foi iniciada imediatamente utilizando tecnologia de vigilância interna. Qualquer funcionário de nível médio que tivesse mantido um relacionamento próximo com Meghan, aqueles capazes de receber sua ligação para validar falsamente o documento, tiveram seu acesso ao sistema bloqueado naquela mesma noite. Os telefones fixos foram desconectados das redes externas. Uma rede invisível de quarentena foi criada cortando completamente todos os tentáculos que Meghan havia meticulosamente estabelecido em Londres. Simultaneamente, uma ordem secreta devastadora foi transmitida diretamente para a mesa do cônsul-geral britânico em Dubai. Negar tudo. Sem proteção, sem confirmação. Retirar todos os privilégios diplomáticos. A fortaleza ilusória que Meghan acabara de erguer foi demolida por William com apenas alguns cliques do mouse em um quarto escuro. De volta à área de quarentena VIP em Dubai, o ar estava tão sufocante que Meghan conseguia ouvir seu próprio coração batendo incessantemente. 30 minutos haviam se passado. Ela estava sentada no sofá de couro de primeira qualidade, mas seu corpo inteiro estava rígido como se estivesse sentada sobre brasas. Digitava freneticamente no celular. Ligações apressadas para antigos assessores em Londres simplesmente desapareciam no silêncio. Não se ouviam toques, apenas mensagens automáticas de desconexão. Esse silêncio sincronizado não era coincidência. Era a marca de uma mão poderosa que bloqueava todas as suas rotas de fuga. O pânico começou a corroer sua razão. Virando-se bruscamente, ela discou diretamente para Harry em Montecito. 1, 2, 3 vezes. Só se ouvia a voz sem alma da operadora do correio de voz. Num momento de vida ou morte, quando sua fachada de poder estava prestes a ser desmascarada diante dos magnatas, seu marido desapareceu sem deixar rastro. O isolamento tornou-se absoluto. Passos rápidos cortaram o desespero. A porta da sala de controle se abriu de repente. O oficial de Dubai saiu, mas desta vez não estava sozinho. Ao lado dele caminhava um homem de meia idade com um terno cinza feito sob medida, ostentando um pequeno broche na lapela com o emblema do Ministério das Relações Exteriores britânico. Esse homem não olhou para Meghan nem por um segundo. Dirigiu-se diretamente à mesa do oficial e com decisão retirou um envelope lacrado com cera do bolso do paletó. Seus movimentos carregavam a pesada autoridade de alguém com imensa responsabilidade nacional totalmente isento de qualquer concessão. Um despacho foi retirado e colocado diretamente sobre o papel falsificado e carimbado em vermelho de Meghan. Era uma carta oficial de veto de Londres. O oficial de Dubai leu o texto rapidamente. Assentiu com a cabeça. Sua atitude inicial de deferência desapareceu completamente, substituída por um desprezo frio. Ele pegou o papel carimbado em vermelho de Meghan e, sem dizer uma palavra, enfiou-o direto na abertura de um mini triturador de papel escondido embaixo da mesa. As lâminas de metal zumbiram asperamente, obliterando o papel em centenas de pedaços em menos de 3 segundos.
A prova falsificada e com ela toda a esperança de um contrato milionário foram reduzidas a pó. Só então o representante do consulado britânico se virou para olhar para Meghan. Ele não proferiu nenhuma acusação grandiosa. Seu gesto foi simplesmente um aceno sutil para as forças de segurança de Dubai, um sinal discreto confirmando que o Reino Unido não apoia essa mulher. Meghan levantou-se de um salto com os lábios trêmulos. Deu um passo à frente pretendendo manter seus argumentos finais. Mas 2 seguranças enormes bloquearam silenciosamente seu caminho. Eles não a tocaram, mas a imponência da sua presença era uma ordem tácita de cumprimento. A porta VIP iluminada por luz dourada fechou-se com um estrondo diante dos seus olhos. Em vez disso, uma porta lateral de aço cinza e sem graça foi aberta. Ela foi conduzida por um corredor estreito, sendo direcionada diretamente para a área geral de processamento de imigração. Lá fora, milhares de passageiros exaustos se aglomeravam sob a luz ofuscante de lâmpadas fluorescentes. Suas enormes malas de grife foram arrastadas para o meio do chão frio por agentes da alfândega. Foi emitida uma ordem de inspeção manual. Os agentes começaram a arrombar fechaduras, revistando cada um de seus pertences pessoais à vista de centenas de curiosos. A poderosa fachada da duquesa havia sido impiedosamente desmascarada. Ela foi atirada de volta à brutal realidade, tornando-se apenas uma mulher retida na fronteira, parada impotente no deserto com seus baús revirados. A punição mais cruel da dinastia não consistia em intimações judiciais, mas na silenciosa privação de sua honra, transformando-a de uma VIP intocável em uma impostora humilhada perante o mundo inteiro. Enquanto Meghan era destituída de todos os privilégios no Oriente Médio, no Palácio de Kensington, uma purga sem derramamento de sangue se desenrolava em absoluto silêncio. O príncipe William não precisava de reuniões de emergência, não precisava de memorandos nem de discussões indiretas com sua equipe de consultores jurídicos. De pé diante da lareira crepitante em seu escritório, William segurava friamente uma fina pilha de arquivos. Era a lista principal de todo o pessoal canais de comunicação clandestinos e informantes de baixo escalão que outrora se beneficiavam dos pagamentos do Sussex e que ainda vazavam informações discretamente ou estavam prontos para falsificar documentos para Meghan. A princesa Kate entrou na sala. Ela não usava um vestido de noite opulento nem estava com maquiagem carregada. Na mão, ela segurava uma caneta tinteiro com tampa dourada. Sem proferir uma única palavra de julgamento ou queixa sobre a cunhada Kate, simplesmente colocou a caneta sobre a escrivaninha de carvalho ao lado da pilha de listas. A sintonia entre elas transcendia as barreiras das palavras. Eles eram os protetores da coroa, e a coroa não permitia clemência para ladrões de honra. William pegou a caneta. Sua mão traçou com firmeza um traço reto, grosso e preto sobre cada nome da lista. Não haveria ordens de demissão ruidosas. Na manhã seguinte, esses indivíduos simplesmente perceberiam que seus crachás de segurança não abriam mais as portas do palácio. Suas contas de e-mail internas estavam bloqueadas e um pacote de indenização havia sido transferido diretamente para suas contas, acompanhado de um acordo de confidencialidade vitalício. Após riscar o último nome, Edward Lane William atirou a pilha de papéis diretamente nas chamas da lareira. Página por página, as folhas se enrolaram, escureceram e viraram cinzas. A última ilusão de poder de Meghan em Londres fora completamente incinerada com uma única canetada do futuro rei. William estava de braços cruzados, o olhar fixo no fogo. Ele não agia como um autocrata sedento de sangue. Agia como um guardião do templo, cortando resolutamente as raízes tóxicas para proteger a sobrevivência e a santidade de toda uma dinastia. De volta ao terminal internacional de Dubai, os perfumes caros da sala VIP haviam sido substituídos pelo cheiro de suor, café barato e o calor sufocante de milhares de passageiros na fila para as verificações de segurança padrão. Meghan permanecia imóvel sobre os azulejos frios. Suas 3 enormes malas Louis Vuitton estavam sendo arrastadas para o meio do corredor por 2 agentes alfandegárias. Eles não estavam realizando isso em uma sala privada. Arrombaram as fechaduras bem na frente de centenas de olhares curiosos que apontavam seus smartphones na direção dela. Vestidos de noite luxuosos, caixas de joias caras e o mais importante, os dossiês do projeto com o brasão real falsificado foram jogados revirados e espalhados em bandejas de plástico cinza sem graça. Ela tentou se encolher puxando o chapéu de aba larga para baixo, mas os flashes dos celulares da multidão continuavam a disparar sem parar. A humilhação subiu-lhe à garganta.
Ela, uma mulher que outrora acenara para milhões de pessoas na varanda do Palácio de Buckingham, estava agora sendo revistada como uma contrabandista amadora no meio de uma multidão. Nesse instante, um homem vestido com uma impecável candora branca segurando uma pasta de couro de crocodilo preta caminhou pela multidão em direção a Meghan. Ele era o representante do fundo de investimento árabe. Sua tábua de salvação de 15 milhões de dólares. Meghan deu um passo apressado para a frente, um último lampejo de esperança brilhando em seus olhos. Ela estendeu a mão com a intenção de segurar a manga da camisa dele e explicar. Mas o homem não parou. Desviou-se, evitando o toque dela como se estivesse se esquivando de um patógeno. Abriu a pasta, tirou um dossiê grosso com o nome do projeto de mídia dela e o deixou cair silenciosamente no chão de azulejos, aterrissando bem na ponta dos sapatos Christian Louboutin de Meghan. Ele girou nos calcanhares e foi embora, se misturando à multidão sem dizer uma palavra de adeus. O consulado britânico havia executado sua missão de comunicação com perfeição. Aquela mulher era uma impostora da coroa, uma parceira tóxica que representava o risco de uma crise diplomática. O contrato foi silenciosamente destruído. O império de castelos de areia que ela acabara de construir com tanto esforço foi levado pela correnteza de Londres, sem deixar um único vestígio. Enquanto Meghan se esforçava para refazer as malas reviradas e descobrir como comprar uma passagem aérea comercial de volta à tranquila propriedade de Montecito, na Califórnia, o sol ainda não havia nascido. O príncipe Harry não havia dormido nada. Estava de pé em seu escritório com painéis de madeira escura, a única luz vinda da tela do laptop sobre a mesa. Nela era exibido um e-mail altamente criptografado, enviado diretamente do servidor do Palácio de Kensington. O corpo do e-mail não continha uma única palavra de reprovação. Simplesmente anexava 2 arquivos, uma foto da carta de patrocínio falsificada com carimbo vermelho e um pequeno vídeo extraído das câmeras de segurança VIP em Dubai, mostrando Meghan ameaçando as autoridades locais com seu título real. Harry fechou o laptop com força. O estalo seco das dobradiças de metal ecoou oco no espaço silencioso. Ele não quebrou os móveis. Ele não gritou na cara de Meghan. Sua fúria ultrapassara o limiar do som, transformando-se em uma sensação arrepiante de repulsa. Ele reconheceu aquele papel. Eram as folhas em branco que certa vez pedira ao pai para uma campanha de arrecadação de fundos para a caridade, algo que ele pensava ter sido incinerado há muito tempo. Sua esposa havia arrombado o cofre, roubado os objetos e os usado para profanar a honra do próprio sangue que corria em suas veias. Harry girou os passos pesados enquanto caminhava até o painel de controle de segurança central montado na parede. Sua mão deslizou sobre a tela, sensível ao toque. Ele tocou na aba de acesso ao portão principal. A senha familiar, a data de nascimento de Meghan, foi apagada com um único toque. Ele digitou uma nova sequência de números complexa e sem sentido. Em seguida, ele selecionou o comando desativar todos os cartões-chave auxiliares. Tarefa concluída. Harry caminhou até o aparador no centro da sala. Sobre ele repousava uma fotografia plastificada em uma moldura prateada, capturando o momento em que os dois sorriam radiantes em seu casamento real. Harry estendeu a mão e colocou a fotografia com a face para baixo sobre a mesa. Ele virou as costas e subiu as escadas, desaparecendo nas sombras. Seu silêncio não era covardia. Era a mais brutal das punições, uma ruptura total. Quando saiu para perseguir uma força fantasma, ela mesma trancou a porta de casa. 30 horas após o incidente em Dubai, um carro preto de aplicativo parou bruscamente em frente aos portões fortificados de ferro forjado da propriedade de Montecito. Meghan saiu do veículo com o rosto abatido e os olhos vermelhos após o voo comercial exaustivo. Sua maquiagem havia derretido, seu cabelo estava despenteado e não havia mais nenhum vestígio da empresária ferozmente ambiciosa. Ela arrastou a mala pelo asfalto, estendendo a mão exausta para digitar o código de acesso familiar no teclado eletrônico do portão principal. Um tom de erro estridente soou. A luz LED piscou em um vermelho furioso. Meghan franziu a testa, apertando o botão novamente com mais força desta vez. O resultado foi o mesmo piscar vermelho impiedoso. Em pânico, ela arrancou suas chaves reservas e o cartão de acesso, passando-os repetidamente. Os portões de ferro, avaliados em milhões de dólares, permaneceram completamente impassíveis, friamente selados. De dentro da guarita saiu um segurança particular recém-contratado. Ele não demonstrou reconhecer seu antigo chefe. Carregando uma caixa de papelão bem lacrada com fita adesiva, deixou-a cair como um baque na calçada bem em frente aos portões. "Que diabos você está fazendo? Abra o portão." "Eu sou a duquesa de..." Meghan interrompeu bruscamente,
mas sua voz já estava rouca, abafada pelo assobio do vento entre as palmeiras. Desculpe, senhora. O guarda a interrompeu com o rosto impassível. O duque emitiu uma ordem proibindo visitas. Todos os códigos de segurança foram alterados ontem ao amanhecer. Ele me instruiu a entregar esses itens pessoais essenciais a você. A equipe jurídica dele entrará em contato com você por e-mail. O guarda virou as costas, entrou em sua cabine e fechou a porta de vidro. Megan ficou paralisada diante dos portões de ferro selados. O vento frio do oceano chicoteava seu rosto, levantando o farfalhar das folhas secas. Ela olhou para a caixa de papelão barata jogada no chão e depois para a câmera de segurança piscando em vermelho, registrando cada movimento seu. Não havia flashes de câmeras de repórteres, nenhum tribunal proferindo sentença, nenhuma acusação pública. Mas naquele exato momento ela soube que havia perdido tudo. O plano de exploração milionário havia desmoronado. O poder dinástico emprestado havia sido reduzido a pedaços. E agora seu último refúgio lhe virara as costas. A coroa vencera sem proferir uma única ameaça. Uma vitória de silêncio absoluto, extinguindo toda a fantasia ilusória com uma porta trancada. Como você avalia a gestão de crise do príncipe William? O desmantelamento silencioso da rede de informantes e a revogação dos privilégios da cunhada. Logo na fronteira foram atos de um futuro rei corajoso que sabe priorizar a dignidade da família em detrimento de sentimentos pessoais, ou foi uma punição excessivamente cruel? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela, você vai gostar.